diante de um povo rebelde, duro semblante, coração obstinado, mas eu quero que você pregue para eles. Quer ouçam ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra. O problema está aqui para muitas pessoas que sabe o seu chamado, sabe a responsabilidade que tem, mas muitas das vezes corre do seu chamado. Corre do seu chamado porque Deus vai trazer uma palavra que vai confrontar outras pessoas, e ele na hora daquela mensagem fica com medo, e tendo medo logo não quer pregar aquilo que Deus o manda pregar. Só que quando Deus se revela a Ezequiel, Deus fala: quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Aleluia. E olha, Ezequiel, está vendo esse rolo? Coma desse rolo. Ezequiel vai registrar que quando ele começa a comer daquele rolo, as mensagens que tem ali é de grito, de espanto e de ai. Ou seja, são mensagens duras contra o povo ou contra a nação de Israel. Mas era necessário pregar contra a atitude e a vida daquelas pessoas que estavam agindo de uma forma erroneamente. Eles estavam vivendo na desobediência, e então Deus levanta esse homem por nome Ezequiel para pregar a uma nação rebelde, um povo que estava agindo totalmente numa forma contrária daquilo que Deus queria que eles agissem. Então Deus levanta Ezequiel. E Deus também está te levantando também. Aleluia. Deus também quer que eu e você possamos falar aquilo que Ele está mandando nós falarmos. Aleluia. Não trocar a mensagem para agradar A, para agradar B. Não. Quando Deus te dá uma mensagem, pregue, quer ouçam ou deixem de ouvir. O problema é que nós estamos vivendo numa geração que pessoas recebem a mensagem de Deus, mas trocam a mensagem para poder massagear o ego das pessoas. E olha que interessante, ele disse: olha, quer ouçam ou deixem de ouvir, eles são rebeldes, mas eu quero que você pregue a minha palavra. No capítulo 3 ele vai falar: olha, quando eu falar para você anunciar o justo, que o justo está se desviando da justiça, e você avisar ele se arrepender e praticar a boas obras, você salvou a si mesmo, salvou aquela pessoa, e eu não vou querer o sangue dele das tuas mãos. Mas quando eu falar para você, avisa o justo, que ele está se desviando da sua justiça, e você não avisar, e aquela pessoa morrer, perecer, o sangue dele eu vou querer das tuas mãos. Olha a responsabilidade desse homem, de pregar a palavra, de falar a verdade. Quer ouçam ou deixem de ouvir, nós precisamos entender, quando Deus dá a mensagem, Ele se responsabiliza pela mensagem, porque a palavra é dele. Ele vai falar no livro de Jeremias: Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então quando Ele dá a palavra, Ele também se responsabiliza por essa palavra. O problema está aqui para algumas pessoas, que quando Deus fala: olha, fala para o justo se arrepender, se converter, muitas das vezes sabemos que a pessoa está trilhando o caminho tortuoso, errado, e não queremos corrigir, não queremos falar, com medo do que a pessoa vai dizer ou vai pensar de nós. Mas nós, como profeta de Deus, nós precisamos entender que o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, se Ele deu uma palavra, quer ouçam ou deixem de ouvir, pregue a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E se você for ler todo o livro de Ezequiel, você vai ver que algumas vezes Deus vai falar para Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé. Porque em alguns momentos da vida de Ezequiel, ele se prostra espiritualmente falando. E aí Deus quer que ele se levante para que ele possa fazer a vontade de Deus. Quando chega no capítulo 8, você vai ver que ele vai ter uma visão.
E nessa visão ele vai ver a mão de Deus vindo em direção a ele. E a mão de Deus pega ele pelos cabelos e coloca ele de pé, porque mais uma vez ele estava prostrado. E Deus não queria que ele ficasse prostrado. Então a mão de Deus pega ele e coloca ele de pé. E ele mesmo registra isso. E as mãos do Senhor veio na minha direção, me pegou pelo cabelo e me colocou de pé e me trouxe a revelação. Aleluia! Então nós precisamos entender que há momentos da nossa vida que todos nós passamos, que é esses declínios espirituais. Só que mesmo assim Deus estava dizendo: eu ainda tenho um compromisso contigo, eu ainda tenho algo para fazer por intermédio da sua vida, porém eu não quero que você fique prostrado. Levanta-te, filho do homem. E quando ele não queria levantar, Deus fala: já que você não quer, eu vou até você e vou colocar você de pé, quer você ou não queira. E Deus pega pelo cabelo e coloca ele de pé. E aí vai andando. Então Deus, em algum momento da nossa vida, tem que dar uma despertada em algumas pessoas. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: desperta, ó tu que dorme, vai ter com a formiga preguiçoso. Ou seja, tem momento que nós nos acovardamos, nos prostramos e não queremos nos colocar de pé para fazer a vontade do Senhor. Então entenda, se você não quiser fazer a vontade do Senhor, Deus está te falando: olha, faça, vá, pregue, cante, louve, e você está se fazendo de difícil por causa da situação que você está vivenciando. Vai ter uma hora que Deus vai colocar você de pé, querendo você ou não, e se preciso até pelos cabelos ele puxa nós para colocar nós no centro da atenção dele. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. E essa nação, esse povo de Israel, que está vivendo numa vida de desobediência, estão pecando contra Deus, sendo rebelde. A Bíblia diz que a rebelião é pior que a feitiçaria. Povo rebelde. Mas Deus ainda queria salvar aquele povo. Deus ainda queria resgatar aquele povo, Samuel. Só que o povo está vivendo na prática pecaminosa, na rebeldia. Então Deus levanta Ezequiel para pregar contra esse povo, contra as atitudes dele, mas não porque Deus queria matá-los, mas é porque Deus queria salvar. Então quando Deus vem nos corrigindo, é porque Ele ainda quer nos salvar, é porque Ele ainda tem um compromisso com as nossas vidas, é porque Ele ainda tem o desejo de salvar a mim e a você. Enquanto Ele está nos corrigindo, nos repreendendo, é porque Ele ainda está olhando por nós. O problema é quando Deus deixar de te corrigir. O problema está quando Deus deixar de nos repreender. Porque quando Ele deixa, é porque Ele também já desistiu de nós. Lembra quando Samuel estava preocupado com Saul? E o que Deus fala para Samuel? Samuel, até quando terá dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? Então aí está o problema para algumas pessoas. Porque não querem, não aceitam palavras de repreensão e acham que é coisa do homem, mas não é. Porque Deus, Ele levanta profetas para trazer mensagens de repreensão, porque Deus sabia que o povo deixou de trilhar o caminho correto para trilhar outro caminho, caminho de desobediência, de rebeldia. Aí Deus precisa repreender, porque Deus ainda quer salvar, e Deus não tem prazer em perder nenhum dos seus. Mas aí tem uns engraçadinhos, bonitinhos, dondocos, que não aceitam as mensagens. Oh, glória a Deus. Aleluia. Querem só ouvir massagem para massagear o nosso ego. Não é assim que funciona. Presbítero, não é assim que funciona. Samuel, não é assim que funciona. As coisas com Deus não funcionam do jeito que nós queremos. Nós ouvimos a pastora falando, até o presbítero também recapitulou. O nosso sim é o nosso plano. Mas o plano de Deus vai sempre na contramão daquilo que nós queremos. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte e é perdição. Então Deus levanta Ezequiel com uma responsabilidade. A responsabilidade não vai ser fácil.
É difícil, porque o povo não vai querer ouvir, diaconisa Mônica. O povo vai fazer cara feia. O povo vai fechar os olhos. Vai ter gente que vai se levantar no meio da pregação e vai sair. Mas o Senhor está dizendo: eu velo pela minha palavra. Então Ezequiel, quer ouçam ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Então nós precisamos entender que Deus não chamou nós com espírito de covardia. Deus nos chamou com espírito de ousadia, temor e coragem. Ou seja, Ele se responsabiliza. Quando Ele te dá a mensagem, você pregar, por mais que as pessoas não queiram te ouvir, você fez a sua parte. Se aquela pessoa morrer no pecado e você avisou ele e ele não se arrependeu, você está livre. Deus não vai requerer o sangue daquela pessoa das tuas mãos. Mas, aleluia, quando nós não fazemos aquilo que Deus está nos mandando fazer, o sangue vai ser requerido das nossas mãos. A nação de Israel, eles desistiram, perderam as esperanças. Só que no capítulo 36, no último verso, vai dizer assim: assim diz o soberano Senhor, uma vez mais cederei súplica da nação de Israel, e farei isto, no verso 37 e 38, e farei isto por ela, tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas, e como grandes rebentos, destinado às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos, de gente, e então eles saberão que eu sou o Senhor. Amém? Aqui Deus está fazendo uma promessa. A promessa que vai trazer o povo novamente. O povo vai ser tão numeroso como que aparente, parecendo rebanhos de ovelhas, para que todos saibam que Ele é o Senhor sobre aquele povo. E aí no capítulo 37, Deus leva ele em espírito a um vale cheio de ossos, e ossos sequíssimos, e faz Ezequiel andar no meio desses ossos, ou ao redor desses ossos. E aí Deus fala: acaso esses ossos podem reviver? E Ezequiel vai dizer: tu o sabes, Senhor, é tu que sabe. E ele diz: então profetiza. E ele vai profetizar. Só que no lugar, que aquela visão que ele está vendo de ossos sequíssimos, na verdade, era a nação de Israel. Era o exército de Israel, que estavam como ossos sequíssimos, porque eles mesmos declararam, no verso 11 do capítulo 37, que as esperanças deles já tinham acabado. Eles tinham perdido as esperanças por causa das situações que eles estavam vivendo, mas eles perderam as esperanças por causa da própria desobediência deles. Eles viveram uma vida desobediente, eles preferiram caminhar num caminho de rebeldia, e esse caminho foi fazendo com que eles perdessem as esperanças. Eles mesmos vão declarar: perdemos as esperanças. Então Deus leva ele em visão, e nesse meio de vale cheio de ossos sequíssimos, ele vai dizer: tu sabes, Senhor. E o Senhor vai dizer: então profetiza. E aí ele profetiza. E quando ele profetiza, a Bíblia vai dizer que os ossos começaram a se juntar um no seu osso. Só que houve um ruído, um barulho, como de chocalhos. Os ossos estão batendo um no outro, estão se juntando por causa da palavra, por causa de uma palavra que ele profetizou. Debaixo da obediência de Deus, aquilo que estava em desordem começa, aleluia, a se unir. Aleluia, começa a ter forma, começa a viver em ordem, aleluia. Estava tudo bagunçado, mas Deus falou: profetiza. E aquilo que estava bagunçado começa a se juntar. Então nós precisamos entender isso. Que tem momentos que Deus fala para você profetizar. E quando você profetiza debaixo da autoridade de Deus, a palavra que Deus está mandando você profetizar, aquilo que está fora
no lugar, Deus vai colocar no seu devido lugar. Porque Ezequiel está vendo um monte de ossos, um aqui, outro ali e outro acolá, e ele profetiza, ele vai começar a escutar os barulhos e os ossos começam a sair e começam a se juntar. E quando se juntam, e a Bíblia vai dizer que ele olha e vai dizer: olhei os ossos e foram cobertos de tendões, carnes e depois a pele, mas não havia espírito neles. Imagina Ezequiel tendo essa visão, você no cemitério e vendo os ossos que estão lá, começa a sair, começa a ir em direção ao outro osso e começa a se juntar sozinho. A pele começa a vir, os tendões, as veias, aí começa a se juntar e forma um ser humano. Só que ele vê que formou, mas precisa de algo a mais, que é o Espírito. Eu vi, mas não havia o Espírito neles. Então o Senhor disse: profetiza dos 4 cantos o Espírito sobre esses. E a Bíblia vai dizer: e fiz como o Senhor o mandou. Profetizei dos 4 cantos. E quando ele profetiza o Espírito, a Bíblia vai dizer que dos 4 cantos da terra soprou-se o Espírito sobre aqueles ossos, que já está como homem, como um ser humano, já está formado, mas precisava o Espírito. Quando nós abrimos a nossa boca para profetizar aquilo que Deus manda, nós não sabemos de onde vai vir, mas que vem, vem. Eu não sei se vai vir do leste, do norte, do sul, mas eu tenho a certeza que vai vir. E vai vir dos 4 cantos. De algum lugar vai vir o meu milagre. Porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Nós precisamos tomar posse, crer na palavra do Senhor. Acreditar que quando Ele diz prega, o que eu vou fazer, Ele vai fazer. Acreditar quando Ele diz eu vou curar, eu vou curar. Acreditar que quando Ele diz eu vou abrir as portas prometidas, as portas se abrirão. Oh, glória seja dada ao Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Oh, glórias. O problema é que estamos vivendo um tempo que as lutas estão nos sufocando ao ponto de nós não acreditarmos mais no que Deus está falando. Estamos vivendo um período que as tribulações, angústia está nos sufocando ao ponto de nós perder as esperanças. Mas Esdras disse: no tocante a isto, ainda há esperança. Oh, glórias, eu vim aqui nessa noite dizer, ainda que as lutas estavam te sufocando ao ponto de você perder as esperanças, Deus está liberando uma palavra para mim e para a tua vida nesta noite, no tocante à tua vida, à tua casa, no tocante às tuas finanças, no tocante à tua saúde, no tocante ao teu ministério, no tocante ao teu casamento, no tocante à tua vida sentimental, no tocante à tua vida familiar, no tocante a todas as áreas da nossa vida, ainda há esperança, ainda há esperança, Eloí, ainda há esperança, presbítero Paulo, ainda há esperança, diaconisa Mônica, ainda há esperança, Samuel, ainda há esperança, Felipe, ainda há esperança, Natan, ainda há esperança, pastora, no tocante a nossa vida, ainda há esperança. Profetiza agora sobre a tua vida. O que você quer que Deus faça? Abra a tua boca nessa noite e profetiza. Você quer porta aberta? Profetiza a porta aberta. Você quer restauração? Profetiza. Você quer uma bênção na tua saúde? Profetiza. Haverá saúde, haverá portas abertas, haverá o mover do Espírito sobre a tua vida. Vai vir dos 4 cantos desta terra. E quando profetizei, o Espírito veio dos 4 cantos desta terra. Você tem alguns segundos para adorar a Deus. Você tem alguns segundos para reagir. Talvez a sua vida está na cama deles lá, dizendo: a nossa esperança se foi. Deus está dizendo: você tem alguns minutos ainda para adorar.
profetiza. Teu nome, aleluia. Labacantora mancholebacia. Labacanchole calamantura me calamantele me cai. Ô igreja, reage, igreja. Ô igreja, aleluia. A situação está difícil, eu sei. Para todos nós. Tem hora que vem o desânimo. Tem hora que vem tristeza. Tem hora que nós choramos sozinhos sem ninguém ver. Tem hora que você acorda de madrugada, sai de fininho da cama para orar, para ninguém ouvir tua oração. Olha para a situação que está vivendo. Talvez as esperanças estão se pindando, mas Deus marcou essa noite para dizer: ainda há esperança. Ainda há esperança. Levante as tuas mãos para os céus. Profetiza agora. Profetiza, não espere o pastor profetizar por você. Você que precisa de um milagre. É você que precisa de uma bênção. Então você é a voz profética para a tua casa. É você que é a voz profética para o teu casamento. É você que é a voz profética para as tuas finanças. É você que é a voz profética para a tua casa, para a tua família. Profetiza agora. Profetiza. Agora eu profetizo sobre a minha casa, a minha família, toda sorte de bênção. Eu profetizo a tua paz. Eu profetizo a tua prosperidade sobre a minha casa. Eu profetizo ligamento. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo saúde. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Ô igreja, reage. Deus vai essa noite para dizer: meus filhos estavam perdendo as esperanças, mas eis que estou aqui no meio de vós para dizer: haja renovo sobre a tua vida. Ainda há esperança. Chega a tu que me interessa. Lavando que me derevasca. Ainda há esperança. Mas já passou 4 anos, Senhor, nada ainda. Mas já se passou 10 anos, nada ainda. Mas já se passou 20 anos e nada ainda. Ei, Jesus está mandando dizer: passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Aleluia, louvado seja o teu nome. Profetiza, Ezequiel. Ei, você é o Ezequiel nessa noite. Profetiza, reage, pelo amor de Deus. Reage, Samuel. Reage, presbítero Paulo. Reage, Felipe. É noite de guerrear. É noite de profetizar. Eu quero a minha bênção. Faça como Jacó. Eu não te largo enquanto tu não me abençoar. É hoje. Calabau e sai. E camancholeira calabasuri me cai. Lavado no hotel e andela me cai. É hoje. Eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Glória, glória, glória. Vai adorando, vai profetizando hoje. É hoje. Glória seja dada ao teu nome, aleluia. Babando que era baia, barabasole candola mandara bai. Brabaia sole mamando como juribi que me interessa. Uracaia sola mantura mandara bacai. Não perca as esperanças, não desista, não pare de acreditar, não pare de crer. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Continue crendo, continue orando, continue profetizando. Aleluia, uma hora a porta abre, uma hora Deus fala: eis, abre-te. Uma hora os céus vai se abrir. Quem dera que essa, aleluia, fosse a noite de Deus olhar para mim e para a tua vida e dizer: hoje eu cerro, aleluia, esse momento da tua vida. Hoje eu vou abrir os céus, hoje eu vou mudar
As lutas vêm, bate, nos machuca, nos fere, aleluia, deixa cicatrizes, Eloí, aleluia, deixa cicatrizes, Mônica, na alma, aleluia, nós vamos desistindo, a nossa fé vai esvaziando, as nossas forças vai se perdendo no meio da caminhada, mas Jesus marcou essa noite para dizer, ainda há esperança. Eu não desisti de você, eu não desisti da tua casa, eu não desisti da tua família, ainda há esperança. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Enquanto eles estavam dizendo, perdi as esperanças, dancei dizendo, eu vou abrir os sepulcros, vou tirar o povo da sepultura, vou fazer um grande exército, daí você não vai ficar morto espiritualmente, você não vai ficar. Deus está abrindo sepulturas espirituais, Ele está dizendo, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Ele ia para o sepulcro de Lázaro, mandou tirar a pedra e disse, Lázaro, vem para fora, não quero você morto, eu quero você vivo, vem para fora, Lázaro. Glória a Deus. Toda obra das trevas seja repreendido hoje, toda obra de incredulidade e frieza seja repreendido hoje, toda obra de bruxaria seja repreendido hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Adore. Fale em línguas, adore. Chore na presença dele. Ele sabe que você estava perdendo as esperanças. Ele sabe, mas ele está dizendo, eu estou abrindo as sepulturas. Eu estou levantando um povo forte. Eu estou levantando um povo forte. Eu estou levantando um povo forte. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus, Aleluias. Aleluias. A Ele honra, a Ele glória e a Ele todo louvor. Não desista. Concluo dizendo, ainda que a nossa vida, talvez espiritualmente dizendo, estava caminhando já para descer a sepultura, Deus diz, eu abri a sepultura. Glória a Deus. Estou tirando de lá, aleluia. porque ainda há esperança. Aleluia, eu creio, Pai. Jesus não desistiu de vocês. Jesus não desistiu da tua casa. Aleluia. Muitas das vezes nós desistimos de nós mesmos. Mas Jesus está dizendo, eu não desisti de você. Amém. Continue, Felipe. Graças a Deus. Mesmo nas poucas forças. Aleluia. Continue, diaconisa. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que diga ao fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Continue, Samuel. Oh, glória. Não abra mão. Oh, glória. Não se corrompa. Não se venda. Porque Deus fez uma promessa. E a promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus?